ler aqui também, se tu não me ajuda. Não é? Então, bora lá começar. Hoje, o Ó, Conexão Roots recebe um nome que carrega na prática o que muitos apenas discursam: disciplina, resistência e transformação. Ricardo Santiago é idealizador do projeto Máquina Humana e treinador de boxe, atuando no pugilismo como ferramenta de mudança de vida. Mais do que formar atletas, seu trabalho é voltado para a construção de seres humanos mais conscientes, fortes e preparados, dentro e fora do ringue. Com uma trajetória marcada pela vivência real e pelo compromisso com a base, Ricardo utiliza o esporte como caminho de resgate, autoestima e direção, principalmente para jovens que muitas vezes só encontram barreiras pelo caminho. Então, hoje a gente vai entender como o corpo, a mente e a disciplina conectam nesse processo e como a luta pode ser, na verdade, um caminho para transformação e libertação. Então, com vocês, Ricardo Santiago. boa noite. É uma honra estar participando do programa. Sou marinheiro de primeira viagem, nunca tinha participado antes de um podcast, né? Então a gente fica meio atrapalhado, né? A verdade é essa. Pra tu ver que tava de cabeça para baixo, eu falei, calma aí, tem alguma coisa errada. Mas é a honra, o prazer é meu, a honra é minha. Agradeço a vocês pelo convite e de estar explorando o canal, né, que é uma forma de a gente se comunicar e levar para outros lugares, né, expandir, né, a ideia para outras regiões e que essa ideia ela não só permanece aqui. E a gente está aqui para traficar informações Opa! e vamos que vamos. Maravilha. E Ricardo, como que começou a sua relação com o boxe, né? Em que momento isso deixou de ser só um esporte e virou uma missão na sua vida? Então, isso começou, na realidade eu sou oriundo do judô, né? Assim, eu comecei com 6 anos de idade, isso começou lá em 1986, né? Que eu morava em uma comunidade carente, né? Eu sou cria do Morro do Salgueiro, na Tijuca, na zona norte, né, do Rio de Janeiro, e eu vim de comunidade. E a minha mãe, com aquela preocupação, né, nós morávamos numa favela, né? E aonde a criminalidade imperava, né? Tomava conta do local, dominava. E a minha mãe com a preocupação de a gente não ser ali, aliciado, né, pelo crime. Então o que que ela fez? Ela, com 5, 6 anos de idade, ela já me pegou e me levou para a Igreja dos Capuchins, que é uma igreja católica que tem ali na Tijuca, na rua Radoc Lobo. E lá tinha um projeto, né, com o professor de judô. Então, desde os meus 5, 6 anos de idade, eu já fazia esporte judô, capoeira também. Minha mãe sempre se preocupava em ocupar o meu tempo ocioso com o esporte, com medo de um dia ser aliciado pelo crime, né? E dali eu fui me mudando para outros lugares, até que eu cheguei aqui onde eu moro, em Bangu, né? Cheguei aqui com 12 anos de idade e assim aqui começou a minha relação com a luta em pé, né? Que foi através eu conheci. Hoje nós somos considerados como irmãos, né? Inclusive estou até com a camisa dele aqui que ele me deu de presente, que dia 15 de março foi meu aniversário. E aí o meu mestre me mandou uma camisa através do meu filho também que é atleta, mandou a camisa da equipe para mim, tá aqui, ó, equipe Nael Pedra. Mandou de presente essa camisa bonita aqui, ó, escudo. E foi através desse cara aí que eu comecei a entender a luta em pé, porque eu sempre eu vim de judô, né, de jiu-jitsu, e aí eu comecei a ter uma relação com o kickbox e com o Muay Thai. Através dele, me fez um convite e me chamou para poder treinar com ele. Só que eu não sabia de nada de luta em pé. E aí eu comecei a treinar junto com ele,
E aí comecei a criar as habilidades de luta em pé, né, de trocação. E aí virei atleta, né, competidor e depois instrutor, professor. E aí o boxe entrou na minha vida quando começou, é, assim, na parte profissional, né? Porque eu era amador, mas a parte profissional como treinador de boxe começou com um projeto que iniciou aqui, onde eu moro, do Instituto Irmãos Nogueira, que é os Irmãos Minotauros, né? Que eram lutadores do UFC. E junto com eles, e o Ministério do Esporte, e a Super Gasbras, que patrocinou esse projeto aqui. Era um projeto com 150 crianças, onde nós não só ensinava as crianças a dar um soco, um jab direto. Tinha parte didática, né? Tinha o bate-papo, tinha a preocupação de você socializar as crianças, porque o projeto não era para ser campeões da vida, independente se fosse um lutador, um atleta ou não, mas que ele fosse um campeão da vida, porque eu, independente de projetos, né, ou do governo, ou de patrocínios, eu sempre tive um projeto independente em praça pública, porque eu entendi que isso era uma missão, né? E eu sempre tive projetos em praça pública, isso há 15 anos, independente de qualquer de governo ou de patrocinador. Então, há 15 anos, eu monto os projetos em praças públicas, né? E eu colhi frutos disso. Hoje eu encontro muitos que eram crianças na época, assim, garotos que tinham 12 anos e hoje estão com 23, 24 anos, chefe de família, com a sua profissão, né? Se encontrou na vida, chefe de família, com a sua profissão, encontro eles nas ruas. E eu vi que teve um resultado, porque a gente trabalha muito a parte da doutrina, né, da disciplina, a gente se preocupa muito com isso. E a relação que a gente faz com aluno e professor, ela é muito, muito autêntica, entendeu? Então, assim, a gente acaba fazendo parte da família, né, daquele vínculo familiar, onde a gente vê a criança na rua, se ela estiver fazendo alguma coisa de errado, quando ela vê a gente, ela fica limitada, né, devido ao respeito, né? Então, assim, nós conseguimos formar muitos cidadãos de bem através do esporte, ou que foram para o mundo da luta, ou não, mas conseguimos formar muitos cidadãos de bem. E isso é satisfatório. Isso me faz bem, isso me faz sentir bem, entendeu? E esse é o nosso pagamento, é o resultado, né? Quando a gente vê que o garoto. Mas é o que eu costumo falar. Se, se nós não tiver, porque a gente não ganhou só não ganhou não. Perdemos também nessa luta, né, da vida. Por quê? Os garotos que nós tivemos um bom resultado, que colhemos bons frutos dessa árvore, foram garotos que tiveram acompanhamentos com os pais, que os pais incentivavam, que acompanhavam. E os garotos que nós perdemos para a criminalidade foi porque teve pais que não teve esse acompanhamento. Porque não adianta o pai chegar num projeto ou mandar o filho ir, oh, vai lá, vai pro projeto, mas naquele meio do caminho, será que ele chegou no projeto? Será que ele não desviou esse caminho? Então, assim, o acompanhamento da família é muito, faz uma diferença enorme. A gente entende que existem pais que trabalham, né, às vezes não tem tempo de estar acompanhando. A gente entende isso. Também tem essa questão, né? Essa parte dessa limitação. Mas é o que eu falo, eu vim lá de trás, desde 6 anos de idade, a minha mãe me incentivava, sabe? Ela fazia questão de estar ali comigo, de me levar. Nós descíamos o morro, íamos para a rua, para o asfalto, e ela me levava lá para a igreja que tinha um projeto de esporte, justamente para eu não me envolver com crime. E isso dá resultado. Se os pais estiverem ali, mesmo que, poxa, eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, não consigo acompanhar meu filho, de repente não fisicamente, mas verbalmente, quando chegar em casa, procura saber o que o filho fez, abre o caderno do filho, como é que está na escola, acompanha, entendeu?
Eu sei que a gente trabalha demais, eu trabalho demais. Inclusive, eu estava agora aqui, eu estou super cansado. Eu não sei nem como é que eu ia conseguir fazer essa entrevista hoje. Eu passei o dia aqui ajudando o filho de um amigo meu que se acidentou, e aí eu estava correndo atrás de rifa e tal. Mas, assim, a participação dos pais é fundamental. Na escola pública também, entendeu? Os pais estarem ali acompanhando, tanto num projeto esportivo ou na escola. Os pais, porque isso faz uma diferença na vida da criança. Nossa, e Muita como diferença. faz diferença, né? Muita diferença. Parabéns, né, pela sua ação, né, pela sua atuação. E, nossa, é muito bom você ouvir, né, quando a pessoa ela tá ali pronta para fazer a diferença, né? E mostrar que para a gente fazer a diferença, nem sempre a gente vai ter apoio do poder público. Muitas das vezes a gente tem que arregaçar as mangas e a gente vai lá e a gente faz e a gente acontece. Então, para quem tem boa vontade, as coisas acontecem. E quando você pensa em salvar uma vida, você também está se salvando, né? Sim. E isso é excelente demais. E a questão que você falou sobre a educação, sobre a presença dos pais, eu reforço muito isso, porque assim, a gente sempre tem um tempo para a gente arrumar para os nossos filhos, independente do nosso trabalho, independente de qualquer situação, mas a gente precisa, há uma necessidade. Se nós queremos que nossos filhos andem no caminho do bem, andem no caminho correto, a gente tem que estar presente na vida deles, porque hoje muitos estão perdendo seus filhos para a criminalidade por falta de acompanhamento também. São coisas simples, né, que poderiam ter sido resgatadas lá atrás e passou por uma omissão e quando se deu por fé já não dava mais tempo. Então nós que somos pais, a gente tem que ter esse olhar e sermos presentes na vida dos nossos filhos. E é como você falou, se você não pode estar lá presencial, esteja lá no caderno, verificando, no diálogo com o seu filho e sempre que possível estar lá presente, né, em qualquer situação com eles. Sim. Porque o nosso filho, né? Nós conhecemos no olhar, né? Sim, É nosso, né? sim. O convívio, né? A gente conhece no olhar. Então a gente sabe se está acontecendo alguma coisa de diferente na vida dele. Entendeu? A gente não Sim, pode se sentir sim. intimidado e achar que o teu filho. A vida não é privada dele. É uma criança. Ele tem que entender que existe, né, alguém acima dele. Entendeu? E ele deve esse respeito. Você não pode se intimidar com o teu filho. Seu filho fala assim: não, você não vai mexer no meu telefone, você não vai mexer no meu caderno. Não existe isso. Não existe isso. Então, assim, Sim. porque tem muitos pais também que assim, tem medo de perder o amor do filho, né? Eu Sim, costumo dizer sim, que permite tudo, né? isso aí. Eu costumo dizer que eu não tenho que ser amado pelo meu filho, não. Eu tenho que ser respeitado, Respeitado. entendeu? Eu que tenho que amar meu filho, mas eu tenho que ser respeitado. Ele me respeitando já basta. Então, Sim. assim, a gente vê também, aqui hoje nós temos aqui uma vila olímpica, uma mini vila olímpica próximo aqui na região. Só que ela é rodeada de escolas, né? Escolas públicas. E tem vários projetos lá. Eu acho legal. É, Só que tem uma escola aqui, estadual, que é um CIEP, que tem uma piscina olímpica abandonada Nossa. há anos pelo governo do estado. E assim, aí agora estão com uma ideia de implantar uma piscina nessa mini Vila Olímpica. Se já tem uma Você já piscina numa escola, tem. tá entendendo? Então, assim, se reativasse essa piscina e montasse um projeto ali para as crianças, eu acho que as escolas também deveriam ampliar o seu espaço, as salas, e colocar projetos, todos os tipos de projetos ali, reforço escolar, esporte. Por quê? Essa relação de proximidade do professor com o aluno e a família mudaria todo um quadro hoje de Sim. falta de respeito do aluno com o professor, sabe? Porque o professor ia fazer parte do dia a dia dele ali, ia conviver com os pais, entendeu? E ia ser parte da família. Então,
toda uma história, hoje um fato que a gente vive hoje de questões de violências em escolas, de alunos agredindo professores, esse quadro ele com certeza iria diminuir, entendeu? Porque os pais iam estar ali no dia a dia, os alunos iam ser mais participativos junto aos professores. Então, assim, eu acho que esses projetos poderiam ser integrados dentro das escolas, entendeu? E teria uma proximidade maior, um relacionamento maior do aluno com o professor. E ele Concordo. entender, entendeu? E o aluno entender que o professor faz parte da família dele. Entendeu? Então ele deve um respeito maior. Entendeu? E a Porque ele escola se olha tornaria um ambiente agradável, um né? ambiente agradável, um Eu ambiente tiro pela familiar. minha filha. A minha filha, todo santo dia, eu tenho uma menina de 15 anos. E é uma luta. Mãe, eu não quero ir para a escola. Mãe, eu odeio essa escola. Mãe, eu não suporto a escola. Então, assim, se tornaria mais atrativa também, né? Exatamente. Porque você já passou pelo tempo da escola, eu já passei pelo tempo da escola e a gente sabe que muitas das vezes são regras que a gente acha que é absurda, né? São situações que você vê que você não se cabe, você não se enquadra ali porque você não tem espaço. É só aquele não. Você vai obedecer. A única matéria que você aprende ali é obedecer. Né? É só isso e Exatamente. nada mais. Então não tem um espaço de fala, não tem um espaço de lazer para eles também, né? E a É isso aí. escola se torna um lugar super desagradável para Sim, muitos. sim, sim. E aí é que nós costumamos falar, né? O mal, ele não tira folga, né? E por que que a Não gente vai tira tirar? folga, verdade. Entendeu? E por que que a gente vai tirar? Sim. E como nasceu esse projeto Máquina Humana? Então, esse projeto foi porque nós tínhamos esse projeto que era do governo federal, né, junto com a Supergás Brás, que era patrocinadora, e o Ministério do Esporte. Só que o projeto, ele encerrou, ele ficou um ano e encerrou. Porque aqui onde nós moramos era um lugar muito tranquilo, muito calmo. Só que a violência veio avançando de um tempo para cá, né? E aí nós começamos a ter um problema de segurança pública. E aonde era o nosso projeto, o núcleo do nosso projeto, que era esse projeto do Instituto dos Irmãos Nogueira, se tornou uma base da Polícia Militar. Então, assim, teve alguns pais que ficaram contrariados, não queriam levar o filho, sabe? E aí foi reduzindo o número porque tem que ter um percentual de, por exemplo, tem que ter 120 crianças, pelo menos, para o projeto continuar, né? Então, assim, começou a cair o número de frequência e tal, e por causa da violência também. Então, assim, eu pensei comigo, falei, cara, eu sempre fiz isso, independente do governo, independente de patrocinador, sabe? Há 15, 20 anos eu faço isso em praça pública. Aí eu falei assim, pô, não, calma aí, eu vou me mexer, vamos lá. E aí eu fiz contato com alguns pais, que existe um grupo, e fiz a proposta para eles. Falei, gente, olha só, a gente não tem a estrutura que tinha o projeto, né? Mas tem a boa vontade, entendeu? Estou aqui, estou disponível. E aí eu fiz contato com o gestor, né? Do local onde era o núcleo do projeto, que é o presidente da associação, um parceiro nosso, e conversei com ele, foi semana passada, ele falou assim, irmão, sim, vamos sentar e vamos ver se a gente vou te ceder o espaço, sim. Só que eu tenho que rever algumas coisas lá, porque o batalhão, ele está alojado ali, então eles estão usando o espaço de salão. Mas eu vou conversar com eles e tal, para ver o que a gente pode fazer, para disponibilizar pelo menos os horários que você já tinha aqui antes. Então, assim, máquina humana, porque a gente usa muito a máquina pública, né? Assim, a gente vê, né, os gestores usando a máquina pública. É um asfalto ali, é uma iluminação aqui, né? Mas eu preferi investir no ser humano.
E por isso começou a surgir a máquina humana. Porque a gente vê resultados relevantes nisso. Porque foi o que eu falei para vocês, quando eu vi garotos, né, que eram crianças, e hoje eu encontro eles no mercado, os caras fazem questão de me abraçar, me dar um abraço, os caras são chefes de família. Pô, eu encontrei um era professor de matemática e continua sendo atleta, tá ganhando medalhas aí. O outro tá fazendo biomedicina, é empresário. O outro também que é empresário. Então, assim, quando eu encontro esses caras formados, eu falo assim, cara, a gente tem que investir na máquina humana. Entendeu? Bem, Porque os olhos são sempre voltados para a máquina pública do governo, para a administração pública. Tá entendendo? Foi aquilo que você falou. Se cada um fizer a sua parte, né? Porque existem profissionais que podem ajudar. Se cada um fizer um pouquinho da sua parte, dar um pouquinho. sim, Eu sou um cara super atarefado. Eu faço a faculdade, eu tenho o meu negócio, sabe? Eu tenho N coisas para me preocupar, mas eu consigo tirar um tempo para poder fazer a diferença na vida de pessoas. isso. Entendeu? Então, a gente tem que investir. Existe um investimento público, sim, na máquina pública, sim, mas tem que ter investimento na máquina humana. A gente tem que olhar mais para isso também. Entendeu? Porque Necessário. as crianças eles são o futuro do nosso país. Sabe? Eles são o futuro. Isso aí não tem o que discutir. É indiscutível isso. Então, quando você prepara uma criança, né, com valores, ética, moral, e quando ela de repente chega um dia a ser um representante nosso, né, no poder, né, legislativo, executivo ou judiciário, seja qual for, ela vai com valores. Então, assim, a probabilidade dela se corromper é bem menor, porque ela vai levar esses valores para a vida dela. Entendeu? Sim, Então, sim. assim, a gente tem que olhar para as crianças com um olhar diferente. Entendeu? É olhar e falar assim, cara, aquele ali é o nosso tesouro. É aquilo ali que vai mudar a história, a nossa realidade do nosso país. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, por isso surgiu a máquina humana, o projeto Máquina Humana. Entendeu? Parabéns, parabéns pelo projeto. JP, Opa, então. Bom, Ricardo, fala para mim uma coisa assim, vem desmistificar para gente, Uhum. para a galera que vai assistir depois os cortes, o que é a luta e o que é a briga. Né? E é difícil. E na cabeça das pessoas, né, a pessoa vê um cara lutador, não sei hoje como é que tá, mas antigamente, né, vi o cara como um valentão, o cara que era o brabo, o cara que bate em todo mundo. Como é que é essa visão hoje? Ela diminuiu hoje? Tem essa diferença da luta para a briga? Tem. Tem muita diferença, né? A luta tem regras, né, cara? Tem regras. E no término da luta, geralmente, os atletas, eles se abraçam, entendeu? Eles se respeitam, entendeu? As equipes conversam. Então, assim, existe um diálogo, existe um profissionalismo, deixa eu ver. entendeu? Na luta. São pessoas que o tempo dela, elas têm um tempo tomado para se preparar para aquilo ali. É corte de peso, né? É dieta, é toda uma preparação, é treino sugado, treino pesado. Então, assim, é toda uma preparação. A briga não, né, cara? A briga. O cara, os caras são boçal, né, cara? É, 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 o cara que briga é o cara que pratica uma violência contra a mulher, entendeu? Então, assim, sabendo, não só contra a mulher, a mulher é o sexo frágil, mas é um cara que vê um cara mais fraco que ele e ele vai ali e se aproveita disso, entendeu? E a luta não, a luta é peso por peso, entendeu? Não tem essa questão de, pô, meu irmão, eu sou mais forte que você, sou mais pesado que você, eu vou meter a mão na tua cara, não. Existe regras, é peso por peso, é o cara no mesmo peso, a mesma categoria, tá entendendo? Então, assim, agora a briga não, irmão.
A briga é coisa de... É violência, entendeu? É crime, entendeu? Você responde por aquilo ali, entendeu? A luta não, a luta é autorizada, entendeu? Tem toda uma organização por trás daquilo ali, entendeu? E tem um objetivo, né? Tem um objetivo, porque é o que eu falo. Cara, você não sabe o que que é para uma criança ela levantar um troféu ou ela colocar uma medalha no peito. Você não sabe o que que isso faz na vida de uma criança. Isso transforma a vida de uma criança de 360 graus, sabe? Um jovem, o moleque botar uma medalha no peito e os pais dele tá ali, a família dele tá ali assistindo, sabe? A lágrima cai na hora, sabe? A família ali vibrando por ele. Porra, aquele moleque ali, ele só quer mais. Ele vai treinar mais, cada vez mais, porque ele quer mais, ele quer ser melhor, ele quer ganhar mais, ele quer chegar, sabe, no objetivo dele. Então, assim, ele quer ganhar troféus, sabe? Então, assim, isso faz uma diferença enorme. É que eu falo, eu fazia parte de um projeto, só que eu era muito limitado nesse projeto que eu falei para vocês, Institutos Irmão Nogueira. Porque era um projeto que não podia ter contato. Mas não existe você fazer um esporte de contato e não ter contato. Como é que você vai preparar um moleque para subir no ringue se ele não tem a prática, só a teoria? Então, assim, e os moleques queriam competir e a gente não tinha acesso para isso. Entendeu? Não tinha, não podia competir, não podia fazer nada. Agora, a partir desse momento que, criando esse projeto, a máquina humana, você vai dar essa dignidade para os moleques, esse prazer, essa vontade. Eles querem subir no ringue, eles querem pegar uma medalha, eles querem levantar um troféu. Ah, tu não sai. Gente, isso muda a vida de um jovem. Isso vida muda de um adulto. O cara, quando pega uma medalha que ele bota lá no peito, sabe? E é o que você falou, é o que eu falei para você. A luta, além das regras, ela no treinamento, né? O professor, o treinador, ele cobra, tá? Ele te cobra. Disciplina, entendeu? Você não arrumar briga na rua, não ser violento e tal. Agora, briga, você não tem ninguém ali te orientando. É você e por você mesmo. É você e tua cabeça, e você acha que você está certo e só você é dono da razão. Mas quando você tem alguém por trás te orientando, entendeu? É, Você sabe que tem uma hierarquia. Você sabe que quando você cobra um moleque lá, pô, olha só, se você estiver brigando na rua, você vai sair do projeto. Se você não trouxer notas boas da escola, entendeu? Você vai ficar suspenso. Entendeu? Agora, quando não tem ninguém por trás, não existe uma hierarquia, ninguém. Então, assim, infelizmente, eu vi um vídeo esses dias agora aí do cara. Pô, coisa assim, cara. Boçal, cara. Coisa assim. Muito escrota. O cara agredindo a mulher na frente de uma criança, do filho. Uma criancinha. E a criança tentando defender a mãe. Como é que vai crescer a cabeça daquela criança? Ou ela vai crescer uma criança muito tranquila, ou ela vai crescer uma criança super violenta. Porque ela presenciando aquilo ali. Aí depois eu vi outro vídeo de um adolescente dando porrada no pai porque o pai estava agredindo a mãe. Olha como é que cresce a cabeça, né? O psicológico tanto do adolescente quanto dessa criança. Entendeu? Então, assim, a gente conhece muitos atletas, lutadores, cara, que tem suas famílias formadas e, assim, cara, maior respeito, maior amor, maior carinho pela esposa, entendeu? Pela família. Então essa é a diferença, Zé, da luta pra briga, entendeu, irmão? Entendi, entendi. Ó, deixa eu avisar pra galera que tá vendo a live. Vocês vão ver o Ricardo chamando de Zé. Que nós não conhecemos, tá? Ele não vai me chamar de JP nem a pau, porque ele não tá É. acostumado. Então, não estranhe, tá? Porque nós somos vizinhos aqui. Moramos um bom tempo na mesma localidade. Eu me mudei, mas ainda moro perto, então tá explicado. Bom, dada essa explicação, a outra pergunta que eu tenho é a seguinte. É, você sabe, né, que você como lutador, você sabe que a vitória, ela traz uma satisfação pessoal pro ego, né? Assim, você tem reconhecimento, aquela coisa toda. Já a derrota, ela traz frustrações. Como é que você trabalha a cabeça de um moleque desses aí, por exemplo,
para ele não ser um cara frustrado caso ele não consiga alcançar grandes coisas através da luta. Como isso é trabalhado na cabeça da criança? Então, é isso aí. É muito importante você tocar nesse ponto. A gente já trabalha na base isso, entendeu? Ele já trabalha na base para ele entender que, foi como eu falei para você dos outros casos, que dos garotos que eu encontrei, que não foram atletas, né? Não seguiram a carreira, mas que são bem-sucedidos na profissão que hoje se encontram, entendeu? São felizes, entendeu? Na profissão que se encontram. Então, é o que eu falo, não é só ensinar o moleque a subir no ringue, não é só ensinar uma técnica de luta, é um bate-papo, tirar 2 vezes na semana, ou 3, que for necessário, fazer uma roda e falar sobre a vida, como ela é, entendeu? Não é pintar o... Meu irmão, a vida é assim, a vida é dura, a vida não é fácil, tá me entendendo? A vida não é fácil. É falar a realidade, entendeu? Não tem que ficar podando ou escondendo, entendeu? É mostrar pra eles como é a realidade da vida. E na vida a gente perde e na vida a gente ganha. E quando você fala em luta, né, a primeira coisa que é até normal, né, cara? O moleque, a primeira coisa que o moleque pensa é no Anderson Silva, né? Pô, no Sim, Minotauro, no Minotouro, né? Os grandes nomes da luta. Mas às vezes o cara não sabe como é que os caras chegaram a esse ponto também, né? O que sim, os caras sim. passaram, né? Então, Não, mas pode desculpa te falar. interromper. Desculpa interromper, mas na prática não é bem assim não, porque, como eu falei pra você, existe um diálogo, né? E ali a gente pergunta, é uma minoria, tá? Que fala que quer ser lutador. Quando a gente pergunta, aí, o que você quer ser e tal, aí todo mundo fala, pô, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero... Mas entendeu, né? Os pais fizeram ele entender que o esporte, desculpa, o esporte é um gancho, faz parte da disciplina, tá entendendo? Porque ele sabe que ele disciplinado, quando ele chegar no trabalho, seja a profissão que for, ele vai entender o que é respeito, o que é trabalho coletivo, o que é respeitar uma hierarquia, tá entendendo? Ele já vai preparado, entendeu? Para entender o que é hierarquia, o que é uma disciplina. Então o esporte ele também faz essa parte, entendeu? Desse trabalho. Porque lá, quando a criança chega, geralmente eles chegam no tatame, né? Aí eles tiram o chinelo. Eu peço para que eles arrumem um chinelo organizado, tá? Organize o chinelo de vocês. Quando entra no tatame, tem que cumprimentar o professor, ou o treinador, ou o mestre, seja quem for. Entendeu? Ali quando às vezes um faz uma brincadeirinha com o outro, como é que se fala? Quando faz uma brincadeira de mau gosto, tem um nome, né? É o bullying. O O bullying. bullying. Isso. Então porque o treinador, ele tem que estar ali de verdade, irmão. Ele tem que estar atento, ele tem que estar com a parabólica dele ligada, ele tem que estar vendo o que está acontecendo em torno dele. Ele não pode estar ali dormindo, ele não pode estar ali, porque se você tem um propósito, se você tem uma missão, é diferente do treinador que chega num lugar para ganhar dinheiro. É o que eu falo, irmão, dinheiro para mim é papel, irmão. Dinheiro para mim é papel. Entendeu? O importante é a vida humana, é a máquina humana. Tu tá entendendo? Por quê? Se eu me disponibilizo a sair da minha casa para dar aula para crianças há 15 anos em praça pública de graça, quem dirá me pagando para fazer aquilo ali? Se eu faço com amor de graça, tá entendendo? De graça eu faço com amor, quem dirá eu sendo reconhecido por aquilo ali? Então, assim, você tem que estar ligado, você tem que estar atento ao que está acontecendo ali ao teu redor, com as crianças. Então é aquele lance ali, pô, fez uma brincadeirinha, um bullying com o outro, você, opa, calma aí, vem cá, vamos conversar. Você não pode fazer isso com o seu colega. Isso é falta de respeito. Tal, 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 tal. Então você prepara ele para a vida. Entendeu? A ideia do esporte não é só botar um moleque em cima de um octógono ou de um ringue para trocar porrada. Ou para ganhar medalha, ou para ganhar troféu. Pelo menos uma pessoa séria que está ali com um propósito,
ela entende-se que tem que abrir alternativas no moleque e preparar o moleque para a vida. Na realidade, a gente tem que estar preparado para tudo, entendeu? Porque quando a oportunidade chegar, quando a benção chegar, você já está preparado para ela. Você não pode se preparar de... Ah, chegou, pô, mas eu não estou preparado, calma aí que eu vou... Espera aí, tá? Que eu vou ali me preparar. Fica me esperando aí, tá? Que eu vou ali me preparar. Não, você já tem que estar preparado. Então, assim, é a realidade, entendeu? A gente fala a realidade, a gente fala a verdade, entendeu? A gente sabe que está lidando com criança, mas com responsabilidade. A gente trata eles e fala com eles com firmeza, entendeu? Com firmeza. Já, por quê? Para preparar para a vida. Aí me conta, ali dentro daquele espaço ali, eles têm que entender que eu sou professor deles. Quando a gente sai dali, eles me encontram na praça, pô, paga um refrigerante, vambora, toma um refrigerante. Paga não sei o quê, toma. Entendeu? Tem toda aquela... Mas ali eles têm que entender que existe uma hierarquia. Eles têm que entender desde criança o que é o respeito, valores, moral, ética. Entendeu? Eles têm que entender isso. Entendeu? Então, assim, na base a gente já trabalha isso. Essa questão de frustração. Pô, mas eu não fui lutador. Não, mas, cara, você tem uma família maravilhosa. Você, porra, meu irmão, tem a tua profissão, tu tem... Então, assim, entendeu? A gente não é aquela coisa de... tosca de... Ó, tu tem que ser lutador, porque você vai ser lutador, porque... Não, isso aí, cara, isso é ultrapassado demais, existe treinamentos. Eu fiz treinamento de manejo para criança com TDAH, com TEA, sabe, com um neurocirurgião, doutor Marcos Ossini, entendeu? Fiz curso, tem todo, entendeu? Eu tenho diplomas, entendeu? De manejo odontológico, sabe? De tudo essa... existe um preparo, entendeu? A gente vai se atualizando. A gente não pode viver no tempo das cavernas, entendeu? A gente tem que se atualizar, entendeu? Para poder lidar com essa geração, entendeu? Boa. Vai lá, Cris. Quais os principais desafios que você encontra ao trabalhar com jovens nas periferias? Então, o desafio que a gente encontra é essa questão do crime, né? Tá aliciando, né? Esses jovens, entendeu? Porque é um trabalho árduo. Eu vejo, tem crianças ali que eu tenho comigo há 20 anos atrás numa foto, né? Todo mundo abraçado comigo, tirando uma foto depois do treino. E hoje eu tenho, né, esse, como é que eu vou dizer? Esse desgosto, né, de estar vendo eles envolvidos, né, nessa questão da criminalidade. Mas foi o que eu falei, muitos os pais, né, não acompanham, porque o acompanhamento do pai é super importante, isso faz a diferença, dos pais, né? Então, assim, o maior desafio hoje essa criançada tá envolvida, né, nessa situação e é complicado. Você abriu a página de uma rede social ou de jornal e você vê que, pô, o garoto que treinou contigo, que era uma criança, que hoje é um adolescente, né, ou então um jovem adulto, ele passando, ou então na televisão ele passando algemado com a mão para trás, entendeu? Ou a mãe chorando, né, numa cova, num cemitério, entendeu? Então, assim, hoje é um dos desafios. A gente também vê também um descaso também, né, da questão assim, da administração pública mesmo, sabe? Eu acho que deveria olhar isso com, sabe assim, criar projetos de leis, foi o que eu falei, de implantação nas escolas, entendeu? Trazer esse relacionamento, fazer essa relação entre família, escola e a criança. Eu acho que isso aí faria muita diferença. E a gente vê poucas campanhas, né, para essa questão. É igual a gente, pô, cara, assim, futebol, né? Futebol é 1% que se profissionaliza. 1%. Você vê crianças aí sonhando, sabe? Quero ser jogador de futebol, quero não sei o quê. Poxa, aí você não vê muito investimento nessa área. O esporte no Brasil é muito complicado.
em todas as áreas. Verdade. Muito pouco investimento, entendeu? Muito pouco investimento, entendeu? É, é, muita gente acaba desistindo fácil, né? Como você trabalha a disciplina dentro e fora do treino, para que não haja muita desistência? Então, nós tínhamos um mecanismo lá a criança faltou, a gente ligava, né? Fazia o contato, né, com os pais para saber por que está faltando, entendeu? O que está acontecendo. A gente fazia campanha, né, assim, apesar de não ter acontecido, mas não saiu do papel, né? Quando a gente tinha esse projeto lá, mas nós tínhamos ideias de pegar a criança, levar para passear, levar numa praia, fazer sabe, um passeio no zoológico, sabe? Cativar as crianças, entendeu? De alguma forma, entendeu? E o que eu falei para vocês também, assim, botou uma criança para competir, veja bem o que eu vou falar para vocês. É mágico, tá? Botou uma criança para competir, ela subiu lá, ela pegou a medalhinha, todas as outras crianças querem aquilo ali também, e aquilo ali motiva eles. E eles não querem faltar o projeto. Entendeu? Isso funciona. Eu sei que funciona. A criança, ela fica, sabe, contagiada com aquela coisa da medalha no peito, sabe, levantou o troféu. Pô, assim, isso um puxa o outro. O outro vê ele, caraca, eu também quero aquilo ali também. Sabe, é uma corrente. Isso funciona, essa estratégia funciona e muito. Entendeu? E aí a gente vê, como eu falei para vocês, né? Essa defasagem com relação a, a- aos nossos, assim, às nossas autoridades, né? Aos nossos representantes, porque a gente tem uma dificuldade também de chegar até o local, o destino, aonde vai ter uma competição, né? Se eles olhassem mais para isso, poxa, eu vou botar ali um ônibus, vou dar lanche para essas crianças, sabe? Vou alimentar elas e tal. Então, assim, seria mais uma motivação, porque às vezes tem crianças que não conseguem chegar no lugar porque não tem, os pais não têm condições de levar até a competição, entendeu? Então, assim, eu acho que a parte dos nossos representantes, eles deveriam olhar isso com mais carinho, porque isso aí muda o nosso país. Nossa, e muda completamente, né? Porque Sim, ao invés deles estarem tentando criar leis mais punitivas ainda, que na realidade nem cumpridas elas é, são, estaria verdade, trabalhando ali na verdade. base, né? Para Na que base. a A base criança é tenha tudo. um futuro, mas essa situação de desestrutura é um projeto. Quando a gente fala assim que eles não têm projeto, a gente está completamente enganado. Os nossos governantes, os nossos políticos, eles têm um projeto de marginalidade, né, do povo, né? Eles não querem que o povo evolua, que o povo cresça, porque quanto mais cadeia é mais dinheiro, quanto mais criminalidade é mais dinheiro, né? Então Sim, eles estão pensando no bolso deles e não numa formação para uma criança. Eles não estão pensando num benefício para um adolescente. Eles sim, estão pensando que lá na frente essa criança pode se marginalizar e vir render ao cofre, né? sim. Porque com certeza você já deve ter trabalhado em Fundação Casa e você sabe o ganho, né? A diferença que é um aluno dentro de uma rede pública, né? E a diferença de um assistido dentro de uma Fundação Casa, né? Então, por cabeça ali, é muito ganho, né? Sim, sim, e isso aí foi o que você falou, isso é fato, porque o que tinha de crianças ali, assim, pô, criança com 10 anos de idade, ainda não sabe ler nem escrever, sabe? Aí tu vê isso e tu olha assim, cara, que isso? Assim, é muita covardia. Covardia, É muita covardia. covardia. Muita covardia. E dentro desse seu trabalho, eu tenho certeza que você já passou por N coisa, N histórias que te encheram o coração, te encheram os olhos também, Ah, né, de sim, lágrimas. Eu quero que sim. você conta pra gente duas situações. A que transbordou seu coração de felicidade e aquela que marcou a sua vida no momento de tristeza, né, com relação a um aluno seu.
Sim, então, eu vou citar uma situação aqui. Conforme eu falei para vocês, eu tenho o meu mestre, né? É um irmãozão para mim, entendeu? Um irmão para a vida, que é o Nael, é o Pedra. E através dele, hoje, tem uma mulher chamada Priscila Cachoeira, vulgo Pedrita. Essa menina, ela... É o que eu falo, às vezes as pessoas olham assim, caraca, onde a pessoa tá, mas não viu a cicatriz, né, cara? Não viu as feridas que aquela pessoa adquiriu para poder chegar ali onde está e tal, cheio de cicatrizes. A Pedrita, hoje, ela é uma profissional, ela é lutadora do maior evento de luta do mundo, que é o UFC. E só que a Pedrita, ela foi tirada do lixão, do crack. O mestre Nael, né, junto com a Tati, que é uma amiga nossa também, e a mãe, a família da Pedrita também, é isso que eu falo, a família é fundamental. A família é fundamental. Porque as pessoas, elas hoje elas semeiam muito o juízo, né? Julgam, elas semeiam o julgamento e não o amor. Elas semeiam muito mais o julgamento do que o amor. Entendeu? E deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Então, assim, a família dela foi fundamental e o mestre, né, olhou para ela e falou assim, cara, ela nunca tinha lutado e tal, aí tinha a mão pesada e a menina tava lá, ele tirou ela do lixão, aqui tinha um lixão aqui, sabe? Ela vivia no lixão, catando coisas, desidratada e usando drogas, a vida dela era drogas, é, crack, né, cocaína e todo tipo de droga, assim, desacreditada. Só que alguém olhou para ela e acreditou nela. E deu a mão. E ela foi e decolou. Entendeu? Só deu o pé, ó. Trouxe ela, ele trouxe, abrigou e vamos treinar, 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 vamos treinar. Hoje, a Pedrita é uma profissional onde ela ajuda a família dela. Hoje ela tem a vida dela, tem a autonomia dela. A vida dela mudou. A Tina Black também. A Tina Black também, que está nos Estados Unidos, né? Também saiu da escola, da nossa escola, do Mestre Noel. A Tina Black também, que está nos Estados Unidos também, pô, sabe, assim, fazendo muito sucesso. Tem a vida dela, né, ajuda a família dela através da luta. Era uma menina que, sabe, não, era da escola para casa, de casa para escola, sabe? Era uma menininha. E hoje, só que ela fez a vida dela, está nos Estados Unidos, tem a vida dela, tem a casa dela, ajuda a família dela. E tem um caso triste que é de um rapaz que tinha uma vida muito. Ele fazia parte do crime, né? Uma boa parte da sua vida, da sua juventude. E foi preso, depois saiu e veio morar aqui. E aí eu abracei a causa dele. Falei pra ele, mano, o que tu quer pra tua vida? Pô, mano, eu quero treinar, eu quero. Então vambora. É aquele negócio, assim, chegou aqui, muitos discriminaram, né? Porque é muito mais fácil você discriminar, né? Você, né? Pô, vai pra lá e tal. Aquela questão de, pô, meu irmão, tu já foi bandido, já foi isso e aquilo, não quero você perto de mim. Tem pessoas querendo fazer maldade. Mas a gente tem um outro olhar, né? É o que eu falo, é ser meu amor. Acho que assim, a gente erra muito, sabe? Eu sou um cara que erro muito. De repente era até para eu estar, sou um ser humano. De repente era até para eu estar na cova, entendeu? Ter sucumbido. Até eu tive algumas perdas agora, o Zé sabe, umas perdas muito importantes na minha vida. Foi minha mãe e minha irmã, uma atrás da outra, assim. Então, assim, eu erro muito, entendeu? Eu erro muito, eu sou ser humano, eu erro muito. Mas eu entendo que se eu estou aqui de pé e cumprindo essas missões, é porque Deus conhece o meu coração. Então, assim, eu já olho para as pessoas com outro olhar, diferente da totalidade da sociedade. Entendeu?
E se eu puder ali estender a mão e fazer alguma coisa pela vida daquela pessoa, para transformar, a gente vai fazer. E esse garoto, ele veio para cá, o Bruno, né, conhecido como Salsa, anos atrás. Não sabia nada, não sabia nada de luta. E aí começamos a trabalhar isso nele, começamos a trabalhar. O garoto, sabe, começou a pegar gosto da coisa, começou a ficar bom naquilo ali, começou a ficar bom. Aí o mestre também pegou ele, meu irmão, vem pra cá. Aí deu mais uma lapidada nele. O moleque tava indo pra competições, virou instrutor, sabe, assim, tava tudo indo certinho, mas aí eu não sei o que aconteceu. Vou falar pra você que eu não sei porque, não é porque a cabeça dele virou, a chave virou, né, de novo, mas não tô falando pra você que eu não sei, né, porque, pô, a chave do cara virou, o cara teve oportunidade, a chave do cara virou, deixa esse cara pra lá, não. Tentou entender, entendeu? Tentamos entender, nos aproximamos, tentamos nos aproximar, tentamos entender o que estava acontecendo, mas estava difícil, a gente não conseguia nem ter acesso, entendeu? E aí chegou que ele veio a óbito, entendeu? Aconteceu algumas coisas aí que, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que deixa muito triste, porque a gente conseguiu tirar ele sabe, do calabouço ali, do fundo do poço. A gente falou, pô, esse moleque tem futuro. Tudo que ele viveu uma vida toda, sabe, conturbada, desde jovem, desde criança, sabe, no crime e tal, aquela coisa toda. Chegou a ser preso. Pô, mas Deus deu outra oportunidade para ele. E aí, quando ele saiu, a gente abraçou ele, vamos embora. E o moleque foi. E a gente falou, isso aí vai decolar. Só que chegou, bateu no teto ali, não sei o que aconteceu. E, infelizmente, nós perdemos ele. Entendeu? Assim, teve muitas coisas também, problema psicológico, voltou para as drogas, aquelas coisas. Então, assim, são esses casos que a gente. Tô te falando de dois, né? Mas Ô, tem muito mais coisas por aí. Ó, Sim, Ricardo, sim. quando esse tipo de coisa acontece, o professor ele se sente também assim, como quem fracassou com o aluno? Poxa, eu errei alguma coisa. Tem esse sentimento? Por mais que Então, você cara, tenha feito para não ter acontecido, você pensa assim, pô, eu falei alguma coisa. Tem essa coisa? Rola aí? cara, assim, eu, particularmente, é, eu não tive esse sentimento, não. Eu tive eu senti, até hoje eu não tive, entendeu? Posso, né? Futuramente não sei. Mas eu não tive, eu tive sim de dever cumprido, entendeu? De dever cumprido. A minha parte foi feita ali, onde o rapaz retornou para cá, para onde nós moramos, né? E a gente sabe que existe uma sociedade que ela discrimina, entendeu? Uma sociedade que é até hipócrita, né, irmão? São pessoas te apontando, falando da sua vida, mas às vezes a vida dela tá, pô, meu irmão, de cabeça para baixo, mas então assim, ela parece que ela satisfaz o ego da pessoa de apontar. Parece que quando aponta para o outro, é que quer esconder as suas mazelas, né? Os seus erros, os seus problemas. Aí, pô, vamos ali, vamos apontar para ali para me tirar do foco, né? Então, assim, é... então, assim, ainda não, esse sentimento eu tive, sabe, assim, de dever cumprido, sim, porque tem coisas que fogem do nosso controle, entendeu, irmão? Não dá pra tem coisas que fogem do nosso controle. Até porque foi o que eu falei. Mesmo quando ele desviou de novo, a gente tentou entender, entendeu? Tentou resgatar de novo, mas aí não quis. Aí vai fazer o quê? Entendeu? Como é que faz? Entendeu? Difícil. Fala, Cris. Difícil. A gente já pode partir para a reta final? Podemos, Tudo devemos. bem. Bem. Eu queria que você deixasse um conselho para a galera que está meio perdido, sem direção. Galera perdida sem direção. Galera, assim, todos nós temos os nossos fantasmas, né? Todos nós temos as nossas mazelas, as nossas, né?
os nossos medos. Mas quem está perdido tenta se encontrar no meio do caminho, tenta se encontrar, tenta buscar, porque por mais que seja difícil, eu falo para você, eu passo por momentos difíceis, entendeu? Até agora aí, esse mês é o mês do meu aniversário, e é um mês que eu fico muito, sabe, muito ruim, porque minha mãe, sabe, minha irmã, o Zé aí conheceu aí minha família aí, sabe o que significa para mim? Eu carreguei a minha irmã, foi tudo eu, carreguei minha irmã morta nos meus braços, sabe, isso marca muito, sabe, carreguei ela nos meus braços já morta, minha mãe já desfalecida, eu também levei nos meus braços, então é muita coisa em cima de mim, muita responsabilidade, muita coisa. A cabeça não fica legal, a cabeça fica meio zoada, entendeu? E aí vem o mês de aniversário, eu tenho um filhinho também que, porra, 5 anos, que é homem também que passou por me deu um susto também, né, agora há pouco tempo. Então, assim, é, é difícil. A galera que tá perdida aí tá difícil. A gente tá com um índice muito grande de pessoas doentes da alma, a realidade é essa, né? As pessoas estão doentes na sua alma, né? Na alma. É difícil, mas a gente tem que entender que existe alguma coisa que é maior do que está pedindo para você parar, Sim. entendeu? Você tem que procurar, você tem que cair, levanta quantas vezes for necessário. Se cair, levanta quantas vezes for necessário, irmão. Entendeu? É, é difícil, é muito difícil. A gente não tem a fórmula mágica da paz, né? Até porque acho que a paz, é, assim, plena não existe, né? Acho que a Sim. vida é luta, entendeu? A vida não é esse morango que tá pensando que é, a vida é luta. A vida é luta, a vida é você passar pelos desafios, sabe? É você se superar a cada dia, entendeu? Não adianta você pensar que, pô, meu irmão, felicidade, eu quero ser feliz. Como assim você quer ser feliz? Vai ter momentos felizes, você vai ter momentos de tristeza, entendeu? Não existe a felicidade plena. As pessoas olham muito para a vitrine da rede social, olha a vida da pessoa ali, acha que Sim. aquela pessoa tem uma vida maravilhosa, mas É a ela grama do continua de fumar. outro, né? É sempre mais fresquinha. Só que você não sabe da grama do outro, se realmente, Tá né, é entendendo? fresquinha ou é seu olhar, né, que tá vendo ela fresquinha. Sim. Muitas pessoas depressivas aí vivendo de aparência, muitas pessoas vivendo com a vida, sabe assim, devastada, mas tá ali, vivendo de aparência e tal, tá rindo e tá, mas Sim, tá vazia. sim, Entendeu? Então, assim, é tentar não medir a sua vida pela vida do outro, é você viver a tua vida, entendeu? É, sabe, tentar amenizar a dor e, e assim, é isso, sabe? A vida é luta, a vida é dura. A vida não é fácil para ninguém, até para quem tem dinheiro, cara, mas se, se teu filho tá no leito de hospital doente, meu irmão, não tem dinheiro que vai pagar aquilo ali, cara. Então, verdade. assim, Oxe, tem, entendeu? A vida é luta, a vida é luta, a vida não é fácil, a vida é difícil, mas a gente tem que, sabe, assim, que superar isso aí, entendeu? É sacrifício, entendeu? Mas sim, a gente tem que buscar meios para viver nesse, nesse caos, né, que a gente vive hoje em dia, né? Entendeu? sim, E tentar, que nem eu estou buscando agora, vou começar a buscar uma terapia, entendeu? Porque é necessário, entendeu? A minha ficha caiu só agora, eu não vivi o luto, porque logo quando aconteceu as coisas com a minha mãe, com a minha irmã, eu falei, vou, meu irmão, vou me mergulhar e comecei a estudar e aí fui fazer faculdade, eu tô, fazendo gestão pública, fui fazer faculdade, fui estudar para concurso, fui trabalhar e não sei o quê. E o meu trabalho ele exige muito do final de semana, né?
Então, assim, assim, às vezes não tem muito lazer. Dia de semana eu estou fazendo compra, né, para poder repor a mercadoria, e final de semana eu tenho que. Então, às vezes tu fica ali vivendo aquele círculo ali, aquele. Sabe? Final de semana tu não tem um lazer e tal, peraí, às vezes tu surta. Tu dá uma surtada. Entendeu? Mas é difícil, entendeu? A vida não é fácil. A gente não tem esse negócio de, vou ficar, pô, cara, tem que ter peninha de mim. Cara, a vida não é fácil pra ninguém, Não mesmo, a vida não é morango, né? E até o entendeu? morango, né, é meio azedo, né? A gente tem que É verdade. colocar um cremezinho lá para descer suave, então a vida não é morango não, né? A gente tem que pegar, a vida é um limão, mas a gente tem que pegar esse limão e fazer um suco gostoso, Sim, sim. entendeu? Oxa, fazer um suco, fazer um É isso mousse, aí, fazer um bolo, é só para isso mostrar aí. que há muitas possibilidades de uso, né, da vida, né? Exata, A exatamente. felicidade é uma busca, são momentos, né? É isso aí. Não é uma constância, porque até o doce mais doce enjoa. Já pensou Exatamente. você vivendo feliz do nada e aparecer brisado eterno? Entendeu? Sim. E quais são os seus próximos planos, né, para o Máquina Humana? O que que você pretende, né, até o final de 2026? O que vem de novidade? Então, o mais importante, a base de tudo, o mais importante para a máquina humana dar certo, firmar essa pipa e pinar, esse avião decolar, a base de tudo são os pais ajudando. A coisa, aí sim a coisa Sim, vai, porque se o pai levar o filho, se o pai incentivar o filho, a gente não tem estrutura nenhuma. Mas é aquela história, né? 5 pãezinhos, daqui a pouco você multiplica para e você consegue alimentar os homens, mas as mulheres e as crianças, entendeu? sim, Então sim. assim, é trabalho, entendeu? Então assim, é o espaço. Eu já estou conversando com um amigo lá, ele vai vir para me disponibilizar. Falei com alguns pais no grupo lá que a gente tem das crianças, né? Alguns falaram que estão disponíveis, alguns nem responderam. Mas é começar devagarinho aí, depois as demais coisas serão acrescentadas, entendeu? Alguém olhar para aquilo ali, pô, vamos embora ali, vamos dar uma força e tal, entendeu? E vamos, assim, vamos contar, né, com a empatia, né? Uma coisa Sim, também sim. que tá ficando meio, como é que se diz? Extinção, né? Mas a gente Empatia. acredita, a gente acredita que, porque assim, tem muitas pessoas ainda que, sabe? Sim, muitas pessoas boas. É porque essas pessoas, elas não. Parece que as pessoas ruins, elas vivem concentradas, mas as pessoas boas, elas vivem espalhadas, entendeu? Sim, Mas sim. existe, porque mas existe porque é, quando você se manifesta, você solicita. É que nem eu falei, num caso agora que eu tô, de um amigo, né, do filho de um amigo, que amputou uma perna num acidente de trabalho, um garoto com 27 anos, começando a vida. É, e aí eu acordei hoje de manhã ou ontem que eu tive essa ideia. Eu falei assim, pô, eu trabalho com kit churrasco também, né? Eu tenho o meu negócio aqui de, né, microempreendedorismo, eu tenho um kit churrasco. Eu falei assim, meu irmão, eu tenho um kit churrasco. O garoto tô fazendo vaquinha para arrecadar, né, verbas para poder comprar uma prótese, né, e fazer adaptação na casa. Eu falei, pô, calma aí. Eu tenho kit churrasco, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa ferramenta, vou fazer uma rifa e vou botar para as pessoas, né? E vou divulgar essa rifa. Assim, porque o meu negócio, eu entendo, assim, ó, eu acho que Deus me botou aqui na Terra, acho que é porque, tipo assim, Deus me deu o dom, né, de ser instrutor, né, de ensinar a arte, né, da luta, né, então, assim, eu uso isso para poder, né, fazer uma diferença na vida das pessoas. E aí me deu esse negócio também, que também se tornou uma ferramenta, acabou se tornando uma ferramenta para ajudar também as pessoas. Então, assim, eu fiz essa campanha. Chamei o pai dele e falei, irmão, olha só, vamos lá, vamos botar isso aqui, ó, tá aqui, ó, o kit está aqui. Pedi a ajuda de uma amiga,
A outra fez a rifa, montou a rifa. Falei, irmão, aqui, ó, vê aí, vê se tá aprovado. Olha aí, você tem que tirar. Não, tá aprovado, irmão. Então vambora. Botei hoje a rifa. Nós já fizemos os 100% da rifa. Ai, que bênção, que Acho maravilha. que em 3 horas. É uma corrente, né? É Cada isso aí, gominho é um elo entendeu? que faz a diferença. Por isso que eu acredito As que tem pessoas boas pessoas, ainda. elas se apegam muito àquela fala. Ai, a palavra diz que o amor ia esfriar, né? Uhum. Mas e aí? Mas se eu não fizer a minha parte, que é espalhar essa sementinha do amor, não vai Sim, florescer. Não importa que o amor do sim, outro acabou. O que importa é o meu que eu vou semear, porque ela vai ser semente e ela vai florescer em outras e outras sim. pessoas. Mas tem muitas pessoas que estão por aí espalhando ódio, né? E a rede social, ela mostra muito isso, que quando é para ajudar uma pessoa, poucos se movimentam, mas quando é para derrubar uma pessoa, vem um enxame. Então, eu acho que essa vibração negativa, ela já passou da hora de acabar. Sim. Então, que sejamos o bem para outras pessoas, que a gente possa fazer o bem e que aquele outro lá na frente vai fazer o bem, o outro fazer o bem, né? Para a gente ser uma corrente forte e unida, né? Mas posso te explicar, sabe? Só para dar mais uma. Sabe por que, que o mal, o amor? Porque o que dá trabalho ninguém quer, né? O mal Sim, é com fácil, pô. certeza. O mal é Oxe, fácil. Mas o mal é só você ali meter o pé na parede e derrubar a parede. O amor é uma construção, dá uma trabalho, tem que construir. construção, Entendeu? construção. As pessoas não querem ter trabalho. Entendeu? Sim. Complicado. Aí, JP. É só agradecer a presença do Ricardo aqui, que Eu que agradeço, meu amigo. trouxe um brilho a mais para o nosso programa. Pessoalmente falando, eu conheço o Ricardo já há muito tempo, um cara que sempre foi muito bem visto, um cara que nunca se com nada de errado. É um ser humano, não é santo, né? Sim. Não presta, igual eu. É isso aí. Mas é um cara do bem, um cara que, se não puder ajudar, também não atrapalha. E assim, eu nunca te disse isso, mas vou te dizer aqui para todo mundo ver. É um grande privilégio ter a tua amizade, valeu? Gosto muito de você. Pô, E irmão, obrigado também. pela tua presença aqui. Eu que agradeço, irmão. Legal. Também quero dizer que foi um privilégio, né, para mim estar participando, né, desse bate-papo, né? Foi muito construtivo, amei de verdade, né? E que o seu projeto ele decole para que abra muito mais mente, que traga muito mais possibilidade para muito mais crianças, né, e adolescentes e jovens e idosos, né? Porque idosos também tem o seu tempo também Com de certeza. esporte, né? Com certeza. Pô, idoso, cara, tem idoso que. Pô, tem idoso que não. Outra coisa também que tem que ter um olhar com mais carinho, entendeu? Pro idoso. Tem que Sim, cuidar. sim. Tem que cuidar deles. Entendeu? Necessário, Sim. necessário. Eu E sou a um idoso, galera cara. Mas que eu também quiser também. entrar em contato com o seu projeto, procura onde? Então, pode fazer contato comigo mesmo a princípio, entendeu? É um projeto modelo, entendeu? Onde a gente está ainda. É um rascunho ainda, entendeu? E o JP, né? Tem meu contato aí também, entendeu? E é isso. Maravilha. E agora suas considerações finais. Então, gente, foi muito bom, sabe? Primeira vez que eu participo no podcast, sabe? É muito bom. Vocês são pessoas assim inteligentes, sabe como abordar um assunto, né? Uma entrevista maravilhosa, gostei muito, né, de estar participando aqui com vocês, foi uma honra. E é isso, só tenho a agradecer, tá, por mais um dia, por
por acordar, por respirar, o coração tá batendo, sabe? Pelo que os familiares estão bem, de saúde. E é o que eu falei para vocês, dinheiro é só papel, entendeu? Dinheiro é só papel. Minha mãe trabalhou a vida dela toda, construiu a casinha dela. Minha irmã trabalhou pra caramba, construiu a casa dela. E agora? Aí, ó. Elas foram, ficou tudo aí. Então, assim, a galera tem que se ligar pra vida, entendeu? Essa cegueira por poder, por aquilo. Ah, é tudo, não vai levar nada daqui, meu irmão. É Não vai verdade. levar nada, entendeu? Complicado. Mas obrigado aí. Nós que agradecemos, foi um prazer a sua presença. Prazer é tudo meu. Valeu, Obrigado. galera. Então, esse foi mais um bate-papo hoje com o Ricardo Santiago, professor pugilista do projeto Máquina Humana, que veio desenvolvendo para a gente uma ideia muito maneira. Essa live vai ficar salva lá no YouTube do Conexão Ruth, aqui no canal aqui do Instagram da Live Rádio, e teremos os cortes, né? Vou estar distribuindo aí para a galera. Forte abraço para todos, me despeço aqui. Beijão, Cris. Forte abraço, Ricardo. E fui. Gratidão, gratidão a todos. Tchau, gente. Ah,